Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio Papo de Perfumaria, onde inovação, criatividade, histórias de vida se encontram. E hoje a gente está aqui com duas pessoas super especiais, que é a Fabiana e o Rodolfo, e nós vamos falar sobre esse mundo delicioso da perfumaria. Bem-vinda, Fabi e Rodolfo. Gente, eu tô muito feliz que vocês estão aqui. E os dois ainda, Obrigada. né? Sim, obrigada. E essa duplinha que eu amo tanto, o Rodolfo eu conheço há menos tempo que a Fabi, mas a Fabi, desde que eu conheci essa risada dela, sempre me cativou. E o Rodolfo, quando eu soube da história dele, realmente, de como ele chegou na perfumaria, que ele vai contar para vocês um pouquinho. Mas, Fabi, me Bom, conta um pouco da Fabi. Quem é a Fabi? Fabi mora aqui em São Paulo, como que é? moro. Eu sou a Fabiana. Eu moro em São Paulo, capital, na verdade, em Grande São Paulo, né? Que eu moro em São Bernardo. E eu sou uma pessoa apaixonada pela perfumaria, né? Então, dentro disso, eu já estou há 27 anos nesse 27 anos mercado. nesse mundo da perfumaria, Sim, né? sim, sim. Onde nem, acho que nem falavam ainda de onde vinham os perfumes, né? Acho que todo mundo achava que perfume vinha, só se comprava, Pronto. vinha pronto É. do exterior, né? Sim, sim, isso também Era aconteceu assim. comigo lá atrás, né? Quando eu fui ser entrevistada para a empresa, né, para uma vaga que não era, na verdade, nem de perfumaria, eu não sabia do que se tratava a empresa, né? E também foi surpresa para mim esse mundo. E eu falei, nossa, aquele shampoo que eu compro, então, ele não é pronto, ele tem Pensam uma no perfume história. dele? Pensa no perfume do shampoo antes de Sim, colocar para venda, né? sim, sim. E você, Rodolfo, me conta, você não é daqui de São Paulo, né? Não, eu sou de Pernambuco, na verdade sou do interior de Pernambuco, né? Com esse Então, sotaque delicioso. confesso que eu já até perdi um pouco desse sotaque nos últimos 3 anos, né? Mas eu sou lá de Pernambuco, morei por muitos anos em Recife, mas minha família mora toda no interior. Mudei para a capital para estudar, né? Então fui para lá para estudar engenharia química e começo a entrar nessa questão da perfumaria de paraquedas, né? É um mundo que eu não conhecia, igual a Fabi, eu não tinha ideia de Quando que... você foi estudar engenharia química, você não tinha esse objetivo de trabalhar com perfumaria. Não, eu entro na engenharia com o objetivo de trabalhar com petróleo, plataforma de petróleo. Nossa, parecido. É bem parecido. Meu objetivo era fazer concurso para trabalhar na Petrobras, né? Na época que eu entro em engenharia, a questão de desenvolvimento em energias renováveis, a questão de petróleo estava muito em alta, então meu objetivo era esse. Só que começo a procurar estágio e caio num estágio de controle de qualidade em uma casa de fragrância, né, que ficava lá em Recife. E aí eu começo a me deparar com esse mundo, que para mim era totalmente desconhecido. Eu jurava que Natura, Boticário, elas faziam seu próprio perfume, elas faziam seu próprio cheiro. Eu não tinha ideia de que a gente tinha matérias-primas que poderiam trazer essas combinações olfativas e trazer um cheiro, né? Quando a gente entra na engenharia, a gente se depara com um mundo muito diverso. A gente entra ali na química orgânica, na química inorgânica. Então a gente tem o conceito básico, mas a gente não sabe o produto que a gente vai obter lá na frente. E quando eu entro nessa casa de fragrância, eu começo a sentir que esse era um mundo de possibilidades diversas. E um mundo encantador, né? É um mundo que todos os dias você aprende algo novo. Todo dia você sente que você está construindo uma nova história. E eu costumo dizer que eu faço de coisas abstratas concretas, né? Eu transformo Que lindo, sonhos. né? E para mim isso é muito gratificante, né? De você saber que você está indo, no final você vai estar tocando alguma pessoa e vai estar trazendo esse bem-estar, né? Sim, Sim. quando você chega num projeto, que você vê o resultado final, você vê a pessoa contemplando aquela fragrância, aquele momento de carinho, né? Aquele momento extremamente emocional, isso é extremamente gratificante. Eu acho que é a coisa que mais me dá prazer dentro da profissão hoje, é saber que as pessoas estão sendo impactadas de alguma forma e de uma forma muitas vezes positivas. A maioria das vezes, né? Sim. Porque não tem como não chegar assim de uma forma positiva mesmo isso. Sim. E você, Fabi, você começou por onde que você entrou na perfumaria, então? Então você caiu, me conta um Caí pouco. também de Caiu também, paraquedas, caiu de né? Como o paraquedas Rô. também.
Eu também fazia técnico, meu técnico era em química, só que eu estava procurando uma vaga, né, administrativa, porque eu tinha que ter a formação, e aí eu caí em uma casa de fragrância. Mas era para trabalhar no administrativo, e assim eu fiz, né, toda a minha parte lá no lá dentro do administrativo. E aí, em certo momento, eu vi que tinha um laboratório e tinha vários frasquinhos. E eu falei, nossa, mas que coisa diferente, o que é isso, né? E aí, o dono da empresa foi me explicar que tratava-se de fragrâncias. E aí eu falei, gente, que interessante, né? Então, foi dali que surgiu toda uma curiosidade, né? Eu sempre muito curiosa, sempre quis aprender. Então, eu fazia ali meu administrativo, fazia toda a rotina que eu tinha. E à tarde eu ficava com o E pessoal escapava lá e para. falava, gente, deixa eu ficar aqui. E o que que te levou você para ir para a parte de formulação mesmo, de perfumista, e você, Fabi, mais para essa área de avaliadora olfativa? Sim. Se eu estiver falando coisa Não, errada, não, tá vocês me tudo corrijam aí, certo. por favor. Mais para essa área de avaliadora olfativa, me conta um pouco de como é que você decidiu, não, eu vou ser perfumista, eu vou estudar para isso, é isso que eu quero. Chegou em algum momento que você falou assim, essa decisão, né? É isso que eu quero. No começo, quando eu começo a ter esse contato realmente com o desenvolvimento, era mais uma curiosidade, né? Era um desejo de aprender algo novo, algo que me desafiava. Então eu começo ali ter uma noção básica do que são algumas fórmulas, porque eu tive contato com um perfumista por cerca de uns 3 anos e ele foi me treinando, mas ele me treinava mais a questão do olfato, mais para a área de avaliação. E aí, eu sempre aproveitei muito as oportunidades que eu tinha. E lá dentro da empresa apareceu essa oportunidade da área de avaliação, né? Que era para estar ali auxiliando o perfumista que tinha na época. Só que ele recebeu uma nova proposta e ele sai da casa de fragrância que eu trabalhava na época. E aí a dona da casa de fragrância, ela me convida para eu ir para a parte de avaliação e a gente recebe o nosso primeiro projeto, né? Eu recebo 2 amostras e essas amostras, elas me possibilitaram um mundo de conhecimento e um mundo realmente de descobertas. Por quê? O intuito desse projeto era a gente pegar algo que a gente já tinha da coleção, selecionar e mandar para o cliente. Só que eu, no meu nível de curiosidade absurda, eu não quis fazer isso. Eu quis fazer diferente. Eu quis começar do zero. Porque eu queria me desafiar e saber até onde eu conseguiria ir nessa construção. E aí o que é que eu fiz? Eu já tinha o hábito de todos os dias parar 15 minutos por dia e ir no laboratório e cheirar 10 matérias-primas diferentes, fazer vários tipos de anotações, fazer assimilações do que essas matérias-primas me traziam, né? E aí eu pegava a cadeia orgânica e ia estudar. A maioria do meu conhecimento ele é autodidata, né? Eu sempre busquei informação na internet, em livros. Onde eu podia buscar informação, eu fui buscar. Mas voltando para a história desse primeiro momento, eu comecei a cheirar essas fragrâncias e comecei a rascunhar as notas olfativas que eu sentia através das matérias-primas que eu lembrava, que eu já tinha tido conhecimento. E aí eu fiz 5 ensaios diferentes, né? Nesse Interessante. primeiro momento, a dona, ela me ajudava a avaliar, porque eu realmente tinha um conhecimento muito básico, né? Tinha tido ali contato realmente com a avaliação, mas não sabia o que as misturas poderiam proporcionar de fato. Ela avaliou, selecionou 2 amostras e a gente submeteu para o Nesse cliente. caso, era um perfume, Nesse caso era um produto perfume para pessoal, não? cosmético, Ah, era tá. um cosmético. Meus primeiros contatos foram mais com cosmético e Parte saneantes, Tá. né? Então, esse produto era um cosmético, para até um cliente do Centro-Oeste, lembro bem disso, e a gente submeteu essas amostras e elas foram aprovadas. Que eu acho que tem isso também. As pessoas também têm a dificuldade a dificuldade não, acho que não param para pensar que o perfumista não é só de fine fragrance, de perfume pessoal, né? Não. Perfumista tem todos os produtos que Sim, as categorias, tem né? Mais todas as diversas, categorias. né? Isso é uma coisa interessante porque quando eu falei para minha mamãe, vou estudar para ser perfumista. Ela, você vai fazer perfume? Não. E aí eu começo a explicar para ela, né,
como é que é feito, como eram feitas as coisas, como é que a gente descobre as matérias-primas, como é que a gente faz as associações, e aí a gente começa a desmistificar essa questão, né? Existe uma vertente que vai muito para o fine fragrance, existe uma vertente que vai mais para um lado de cosmético, existe uma vertente que vai bastante para a questão dos saneantes, dos domes sanitários, e hoje eu já vejo uma vertente muito mais para hair care, né? Cuidados para casa. A gente vê que o mercado tem ganhado bastante isso. Então, durante todo o meu processo, E daí teve, desculpa, daí teve o teu cliente do Sim, Centro-Oeste, ainda porque eu, a ansiedade, né, E aí esse cliente aprovou. tá, E nesse momento, a dona percebeu que eu poderia fazer coisas além do que ela estava me propondo. E aí ela me deu mais desafios, né? Me deu mais amostras de coisas que a gente já tinha dentro de casa, para eu fazer o mapeamento e ver o que é que tinha ali dentro e fazer uma nova construção. E foi aí que eu fui começando a desenvolver, fui pegando fórmulas que já tinham dentro do sistema, fui estudando, vendo as composições, vendo o que cada nota ia dando, fazendo aquela tentativa e erro ali no laboratório. Vou misturando isso com isso, vou misturando uma vanila com um benzel, vou percentuais. misturando os percentuais, vou errando horrores, né? Fazia uns bichos de sete cabeças, né, no início, mas foi o que muito me ajudou a chegar até onde eu cheguei hoje, né? É essa curiosidade e essa vontade de aprender, né? E aí eu costumo dizer que também tem um talento, né? Porque a gente simplesmente não vira perfumista do dia para a noite porque a Sim. gente achou bonito a profissão. Mas a gente tem um talento, a gente tem que ter um bom nariz, tem que ter uma boa memorização, tem que ter um bom conhecimento de matéria-prima, né? E ao longo dos anos eu fui estudando essas questões das matérias-primas, E buscando esse querer aprender, conhecimento. querer Sim, buscar. Eu acho que tem muita coisa da curiosidade, né? Sim, sem dúvida. E aí, Fabi, depois que faz, então assim, ele cria esse perfume, você tem muito esse papel muito importante que é trazer o que o cliente quer para o produto que ele quer com esse perfume Sim, sem que o dúvida. Rodolfo criou, né? Sim. E como que você decidiu, então, assim, não, eu quero ir mais para avaliadora olfativa e não para perfumista? Eu acho que assim a minha curiosidade foi me impulsionando para isso, né? Porque, como eu comentei, eu fui para uma situação. E aí um vendedor que estava lá, que hoje ele é um querido amigo meu, ele falou: Nossa, vou começar a treinar porque eu acho que o seu nariz é bacana. Ele sempre me dava assim algumas coisas e eu falava: isso é isso, isso é aquilo, isso é aquilo. E ele falava: Nossa, que é difícil assim, né, uma pessoa ficar acertando. Mas eu falei: Eu gosto muito, é uma coisa que eu gosto. Mas para É mim eu ia no natural, mercado, né? comprava, gente, cheirava e falava: Tá tudo certo, eu gosto. E aí ele falou: Não, eu vou te mostrar como que funciona. Então neste momento ele passa também nas horas vagas dele, me ajudar. Então ele começa a me dar matéria-prima, pedir para fazer rótulos, e eu cada vez mais aguçada. Não, me dá isso, me faz isso, me faz aquilo. Né? Então eu queria que ele fizesse também, me ajudasse mais. E nisso o dono da empresa percebeu também, né, que eu tinha essa questão um pouquinho mais diferente, que eu tinha essa possibilidade de cheiros. E aí ele falou: não, vamos fazer testes, né? Vamos fazer treinamentos, vamos para casa de fragrância ao qual a gente distribuía. E lá foi onde tudo desmistificou realmente, né? E Teve esse uma abertura, assim, na minha mente de como era a construção, de como vinha, do porquê vinha, né? Então, diferente, acho que até de outras pessoas, eu tive a oportunidade de passar por vários perfumistas, né, nesta casa e também por um grupo muito grande de avaliadores. E aí, categoricamente, assim, né? Então, tinha categoria de air, tinha categoria de fine, e eu fiquei um pouco com cada um. E aí, ali eu percebia que era um mundo diferente, né? Mas quando você olha para as grandes casas, você sabe que todos esses departamentos e todas essas categorias são divididas, né? E aí as pessoas que estão lá, os profissionais, eles acabam se especializando naquele na sua portinha. segmento, né? A gente de casa menor não, tem que fazer tudo, tem pouco que fazer de um tudo. compilado de tudo, né? Então, isso me possibilitou ter outras ideias, falar: não, que legal, aprendi isso em Air, aprendi isso em Bar Soap, aprendi isso em Fine. E aí, depois de alguns anos, né, ele falou: agora chegou o momento da gente ter uma avaliadora, e essa avaliadora vai ser você. E Então, como que você vê essa parte do avaliador, a leitura comportamental também do cliente também é muito sim, traz importante, né? muito. Daí tem
tem várias diferenças, mas assim, por exemplo, o Rodolfo como perfumista, ele tem que ficar ali muito concentrado e entendendo muito a matéria-prima, né? Sim, De sem como que dúvida. elas se comportam. Sim, E você, assim, é ponte. mais a ponte, mais vai Sim, para rua pro no sentido mercado. assim, para o mercado mesmo, mercado, para entender como é que está funcionando, o que está querendo realmente, e traduzir, Isso pro então, perfumista. pro perfumista. Sim, com certeza. Então, essa é a base que a gente tem. Quando a gente é treinado para avaliação, a condução é exatamente desse momento. Você trabalhar com o mercado, você saber o que o mercado está demandando, e obviamente que você vai ter vertentes de outras áreas, né? A equipe de marketing ajuda muito nisso também, mas você tem que ter aquele conhecimento sagaz de ver o que está acontecendo, receber aquele briefing, traduzir na sua memória o que é aquilo e passar para o perfumista. É muita coisa, a questão do relacionamento, Sim, né, total, total. Então, assim, com o a cliente. gente costuma falar que quanto mais um briefing ele é bem elaborado, ele tem bastante funcionalidade, mais a gente vai conseguir essa tradução. Né? Então, quanto mais verbalizar, né, suponhamos você, quanto mais você me der munição assim para falar do projeto, do público, do preço, do mercado, o que que você está esperando, são essas informações que eu vou transformar em informações para ele também. Para poder Então, criar é o importante essa produto. conexão toda, né? Porque ela é que vai sintonizar depois o final. E como que vocês percebem vocês percebem alguma mudança de uns anos para cá? Se esses briefings, por exemplo, eles estão chegando de uma forma mais elaborada ou ainda chega muita coisa distorcida? Como que é isso? Para você, quando chega, já está pronto, né? Já vem mastigadinho. E Mas para acontece às você? vezes também, né, Rô? De vir uma coisa que não era bem aquilo, ou a gente entregar uma coisa que o cliente imaginou na cabeça dele e você imaginou de outra forma. Gente, porque Acontece também. porque eu imagino, assim, como a Acontece. comunicação é muito difícil, e daí tem um Sim, telefone sem fio aí, assim, sim, porque é o teu cliente que fala para você, você tem que traduzir, e no sim. meio de tudo isso tem várias outras etapas também, né? Exato. E aí, qual que é o maior desafio que você encontra, Fabi, nesse atendimento com o seu cliente? É justamente esse o ponto, né? Então, tem clientes que eles sabem bastante de perfumaria, e aí essa troca é uma troca muito tranquila, porque ele vai falar, já vou entender de cara o que ele tá buscando, e tem cliente que não consegue falar. Então, a gente parte de um pressuposto que ele tem uma certa dificuldade de verbalizar, e eu vou ter que ajudá-lo, né? Então, eu entro com outras questões mais estratégicas, a fim de tentar entender o que ele tá precisando. Né, o que que ele está buscando quando ele fala, eu tenho um briefing novo suponhamos, de cabelo e eu quero atingir isso, mas eu não sei de fragrância. Então você tenta também uma indução, né, assim, com base em tudo que está acontecendo no mercado e com dados de Isso daí você mercado. traz a parte de tendência de dados do mercado, então. Isso, para ajudá-lo. Então, assim, a gente nunca vai para um caminho muito pessoal, né? O pessoal que eu digo é no momento que a gente não consegue ter essa interação, eu pergunto para ele, olha, o que que você gosta de perfume pessoal? Porque você sabe que o que ele Se gosta ele não é o... gosta, né? E aí, dependendo da resposta que ele me dê, eu já tenho um norte para passar depois para o Rodolfo. Né? Então, Entendi. assim, se ele gosta de uma nota chipre, de uma nota floral, a gente já sabe qual a direção olfativa que a gente vai partir. Entendi. Então, na parte comercial, desculpa, na parte comercial tem toda essa questão porque a gente leva em conta que tipo de produto é o final. Né? Então, para que público que a gente vai comunicar. Que é bem importante para, né, e do momento atual Sim. E você, Rodolfo, qual que é o maior desafio quando chega para você assim esse briefing? O que às vezes está fácil, às vezes você fala, nossa, como decifrar isso daqui? Quando o briefing ele vem bem explicado, com todas as nuances que o cliente gosta, rotas olfativas, produtos de mercado, né, o que ele gosta, o que ele não gosta, esses são os briefings mais fáceis da gente conseguir traduzir em fragrância. Mas quando é um brief mais subjetivo, a gente só sabe a rota olfativa que esse cliente gosta, né? A gente sabe ali o tipo de produto que ele está tentando obter, fica muito mais difícil, porque a gente vai para um lado muito mais comercial, né? A gente vai pensar numa rota olfativa que a gente sabe que está comunicando bem ali no mercado naquele momento.
mas às vezes isso não é o que o cliente está buscando. Então, Ele quer uma coisa muito diferente mesmo. Sim. então acontece muito da gente receber uma devolutiva, não era isso que eu esperava. E aí, às vezes, o cliente ele passa a dizer, não, eu esperava uma fragrância mais floral, eu esperava uma fragrância mais amadeirada. Né? Quando ele tem esse primeiro contato com aquele brief que para ele está errado, ele começa a traduzir melhor para a gente. Começa a ele mesmo se direcionar, a entender o que é que ele gosta, o que ele não gosta, o que ele quer, o que ele não quer. Sim, ou perguntar o que tem no mercado, né? O que de bench de mercado ele gosta, né? Sem seu uso pessoal. E aí ele vai dar uma série de produtos, né? Que você vai fazer um balanceio ali. Aqui é mais floral, aqui é mais frutal, né? O que ele gosta ali, você consegue também essa tradução. Mas é uma rotina bem, assim, dinâmica, né? Porque cada briefing é de uma forma, cada categoria é de uma forma. Então, ao mesmo tempo que a gente está trabalhando em hair care, por exemplo, eu já viro a chave, tenho, né, que trabalhar em Fine e passar para o Rodolfo o que a gente está fazendo. Então, a gente sai de um cliente que é de personal e vai para um cliente de saneantes. Então, a gente muda a chave a todo momento, né? E tem algum produto para vocês que é mais difícil de conseguir encontrar o perfume de acordo com o que o cliente quer? Assim, entre cosméticos e os perfumes, os saneantes, assim, tem algum perfume que é mais difícil? Para mim, eu acho que o mais difícil é você traduzir fine fragrance. Perfume de fato, perfumaria de fato, ela dá muito trabalho para você conseguir chegar exatamente no que o cliente deseja, né? Porque é algo que você vai usar com uma frequência muito grande, né? Então, você trazer as nuances que o cliente imagina, o que é que ele quer traduzir com aquele perfume, qual é a emoção, é a parte mais difícil, né? Quando a gente vai para um produto de mercado capilar, por exemplo, a gente tem várias rotas olfativas que a gente sabe que elas comunicam muito bem. Então, o direcional ele é muito mais fácil. Mesmo quando o cliente ele não tem um direcional claro, a gente consegue direcionar muito mais fácil. E quando é um fine que é mais subjetivo, a gente fica um pouco ali indo naquela rota... E pode... e tem alguma coisa a ver com, por exemplo, assim, quando você está falando de shampoo, de condicionador, o cliente ele está muito preocupado com a performance do shampoo e do condicionador. Sim, e o perfume acaba sendo um pouco secundário. E quando é perfume, o fine fragrance, ele é o único ali. Ela é o principal da história, né? Então é algo muito mais difícil da gente agradar a todo mundo, né? Quando a gente vai realmente pro condicionador, o shampoo, enfim, a gente vai muito mais para esse direcional da funcionalidade que aquele produto vai trazer, né? É um produto que tem que trazer a sensação de hidratação. A gente vem mais com matérias-primas que trazem essa questão da hidratação para dentro da composição, né? É um perfume que tem que trazer uma sensação de um detox. A gente vem com fragrâncias mais cítricas, fragrâncias mais aromáticas, coisas que são mais funcionais para esse tipo de produto. E quando a gente fala de fine, não. Né? A gente o mundo tem que se abre muito, né? Sim. E a gente tem uma complexidade muito maior também dentro das fórmulas, né? A gente ganha um leque ali de possibilidades muito alto, a gente tem que fazer combinações que muitas vezes elas não vão ser aprovadas ali de início. A gente vai ter um retrabalho, 2 retrabalhos, eu já peguei projetos que eu tive 8 retrabalhos, até chegar na composição que o cliente realmente queria. E aí tem outros fatores que vão influenciar bastante. A gente vê hoje bastante a questão do long last, né? A gente sabe que fine tem que ter uma durabilidade muito alta, tem que ter a projeção, né? Que a gente chama aquela que deixa o rastro quando está passando. Então são muitas peculiaridades que a gente tem que ter ali em fine que acabam fazendo o produto ser um pouco mais difícil de você conceber. Interrompemos o nosso papo de perfumaria para trazer os nossos patrocinadores, agradecer a Perfumares, que é uma escola de perfumaria. Segue, visite o site para conhecer um pouco mais. E a Pelican Energy, que vai além de uma marca de camiseta de perfume, mas traz também 7 práticas para você viver melhor. Acesse o QR Code para saber um pouco mais sobre esse propósito da marca Pelican Energy. E Fabi, e para você, essa parte de entender, você sempre atendeu São Paulo ou você já atendeu outras regiões? Atendi outras regiões também. E aí, essa diferença de regiões, assim, como que é? Porque eu imagino, assim, que
um goste mais de uma Sim, maneira, use de um jeito, o outro use sim, de outro. Como que é isso? sim, igualmente trabalhar em São Paulo. Mas tem essas diferenças, né? Então, quando a gente olha mais pro Centro-Oeste, onde eu já atuei, então a gente vê também a presença de notas mais fortes, né? Até por conta do clima que faz lá, o próprio estado do Rio de Janeiro, de Minas. Então, assim, cada um Tem a preferência tem uma preferência olfativa. olfativa. E aí a gente, né, recepção, entendimento e entrega, né? A gente trabalha igualmente, mas mudou bastante. Eu penso que de alguns anos para cá, a perfumaria mudou bastante, né, Rô? Mudou muito no sentido de até de notas mesmo, de moléculas que a gente não se deparava 20 anos Não tinha muito atrás, contato, né? assim? Eu não Não conhecia, não. tinha, eu acho que não tinha uma abrangência tão grande, Era né? mais limitado. Mais limitado, a gente via muitos perfumes bem construídos, mas a gente não via a gama de coisas que tem hoje. Hoje, assim, a gente para fazer avaliação e a gente pira, Que é assim, fala, muita gente, tem coisa. muita coisa diferente, cara, muita coisa. Então, a perfumaria, ela foi se moldando, né? E eu acho que só um adendo na questão das categorias, por exemplo, hoje a gente sabe que em tudo, né, principalmente brasileiro, a gente gosta de cheiro, a gente gosta de tudo muito perfumado, não importa o que seja, tem que entregar o cheiro. Então, na parte do cabelo, ele tem que entregar o benefício que você está falando, a nutrição, a reconstrução, enfim, o que você vai claimar ali no seu rótulo, mas o consumidor, ele espera que tenha Ele realmente o quer olfativo. que o cabelo É o fique segundo atributo mais importante dentro de uma composição em todas as esferas. Então a gente vai dar muita importância para isso, né? E o perfume, ele muda. Eu acho que ele muda total o sentido quando ele vem com essas composições, né, Rô? E em vários momentos a gente percebeu perfume caminhando para mononotas, menos notas, né? Para dar Tá aquela caminhando ainda para diferenciada. O isso? que você acha? Eu acho que a gente ainda continua nessa linha, né? A gente vê cada vez mais fragrâncias cleans, né? São essas fragrâncias mais direcionais, mais mononotas. Principalmente quando a gente fala do mercado americano. O mercado americano, ele tem muito esse direcional. Então ele vai para as notas mais cleans, notas que trazem uma faceta mais direcionada, né? Que não trazem tantas robustez, que não traz aquela questão de você, eu sinto um jasmim, eu sinto agora uma peônia, aquele mix de flores, a gente vê um direcional muito maior, trazendo essas fragrâncias muito mais cleans. E você acha que isso é tendência mesmo de... Eu acho que é uma tendência, mas que vai virar uma realidade de mercado daqui pra frente, que todo mundo vai ter que ter algo que seja mais clean em suas coleções. E conhecer, então, cada vez mais cada molécula mesmo, de como ela se comporta, do que... Sim, sem dúvida. Porque a quantidade de matérias-primas que se usa num perfume é muito grande, né? Sim. Então, e a gente vê, tem perfumes que já são feitos só com uma molécula mesmo. Sim, a gente já consegue ver algumas coisas assim, né? E Fabi, teve alguma, tem alguns clientes que chegam para você com alguma solicitação e você está escutando aquilo ali e você percebe que não é aquilo que a pessoa, que não, tipo, não vai dar certo aquilo. Sim, E como que é o seu sim, tato para dar esse feedback pro cliente e falar, sim. quem sabe, vamos pensar de outro jeito? Isso é o caminho que eu faço. Então, geralmente eu levo o que ele busca, né, o que ele me pediu, da maneira que ele pediu, muito embora Então, você eu atende o imagine que que ele... não vai dar certo, Tá. mas em contrapartida eu já levo tudo que pode dar certo. Então, eu apresento para ele e falo, olha, o resultado do que você me solicitou e olha todas as outras possibilidades que estão acontecendo no mercado. Então, eu sempre vou com mais de uma opção na manga para ele perceber também que não era bem aquilo, sabe? Então, mas eu nunca deixo de atender. De atender o que Nunca ele está deixo. solicitando. Não, nunca deixo. E já aconteceu ao contrário, por exemplo, dele te pedir alguma coisa, desse cliente te pedir alguma coisa e falar assim, nossa, não é muito por aí, mas ok, vou levar. Isso. E daí quando você leva, depois acabar saindo um resultado legal? Não. Não. Não, Essa porque parte já, não. Nunca tive, menina. já sabe que não vai não vai acontecer. dar, né? Então, por isso que a gente volta lá naquele ponto
do pessoal, né? Do teu gosto pessoal. Às vezes o que você gosta muito não vai dar muito certo para um produto, né? Você tem que olhar sempre para o mercado. O que está acontecendo no mercado? Você acaba dando uma aula mesmo de tendências e Mas com de... jeitinho, assim, sempre com Sempre. jeitinho. Isso eu não precisa nem dizer, porque eu já... É. Mas para quem está ouvindo, quem está assistindo, realmente é esse o jeito da Fabi de ser, né? Sim, com jeitinho. E, Rodolfo, eu tenho assim essa ideia dos perfumistas antes, eles eram muito fechados e eu acho que tinha muito esse medo realmente da fórmula da fórmula ser aberta, de outros. E hoje existem outras maneiras disso acontecer. Isso levou o papel do perfumista assim estar um pouco mais relaxado e poder assim se poder ter uma abertura maior com as pessoas, com quem trabalha junto. Uma pergunta bem interessante. Eu acho que a gente tem ficado cada vez mais aberto a ouvir a outra parte, né? Ouvir outros perfumistas, a trocar ideias com mais facilidades, né? Principalmente quando a gente trabalha em uma casa que tem mais de um, então a gente tem ali consegue conversar mais sobre essas moléculas. E eu acho que realmente o mercado ele tá mais aberto, né? Deixou de ser aquela questão de essa fórmula aqui é minha porque ninguém vai conseguir roubar, eu vou continuar fazendo isso aqui do meu jeito. Não, eu acho que cada perfumista ele tem um DNA, né? Ele constrói ali uma É o paleta seu jeito olfativa, de ser, né? uma forma de construir que você vai reconhecer essa forma, né? E a gente sabe que hoje em dia tem cromatografia de tudo, então não tem por que ter muito esse mistério, né? Então dá para trocar ideias, dá para tentar uma molécula nova, dá para fazer composições dessa molécula com Já que você gosta essa. de usar muito essa matéria-prima, por que que você não tenta com isso, esse tipo de coisa? Sim. Porque eu A gente acredito troca que tem as bastante. preferências mesmo, né? Tem os gostos, gosto de usar mais dessa maneira, de ir Sim, mais sem para dúvida. essa outra linha. E dentro da casa de fragrância, os perfumistas, eles competem no mesmo produto ou não? Isso é muito separado mesmo? Hoje em dia, cada um tem uma especialização, né? Então, tem um que trabalha mais com fabric care, tem um que trabalha mais com fine, tem um que trabalha mais com cosmético. E a gente tem visto cada vez mais a união de duas categorias. Por exemplo, quando a gente fala bastante de hair care, a gente vê cada vez mais fine vindo para esse processo. Então a gente tem feito construções colaborativas, né? Onde a gente tem um perfumista que tem um expertise maior em fine, com um perfumista que tem uma expertise maior ali em hair care, e a gente faz essa miscelânea de composições. Então eu acho que tem ficado cada vez mais gostoso essa troca. Nossa, esse bate-papo deve ser bem gostoso mesmo, esse cafezinho aí. É, De é como muito fazer. gostoso porque você vê ali, nossa, nunca imaginei que misturando essa matéria-prima com essa ia dar isso, né? Trazer essa faceta. Então essa troca é muito gostosa. Eu acho que tem uma competição normal, a gente sempre vai ter. O ser humano, ele é Já é competitivo, assim, Sim. né? Mas é uma competição mais saudável, né? Onde as pessoas elas conseguem conversar e que o melhor vença, né? Que a pessoa que tiver ali a melhor fragrância, ela acabe levando E nesse projeto é aquele um, no projeto. outro projeto é o outro, e Sim, assim vai. sim. Assim a gente vai E seguir. na área de avaliadores olfativos, tem isso, Fabi? No mercado, dentro da própria casa de fragrância, tem também De essa competição? competição? Tem É também. menor que o perfumista ou não? É a mesma coisa, assim, Eu acho que é a mesma coisa, mas dadas as devidas proporções, né? Cada um vai trabalhar numa categoria. Então, eles nunca vão competir dentro das casas grandes, dois na mesma categoria. Ele não vai fazer um shampoo e o outro vai fazer um shampoo, não. Eles vão estar em momentos diferentes ainda, muito embora o Rô, né, comentou que os perfumistas vão ajudar nessas construções. Mas são proporções diferentes, assim. Então, Entendi. com pesos muito igualitários, né? Porque o resultado sempre é o ganho da marca, né? Para que marca que você está trabalhando, qual que é o brief. Então, assim, tudo isso é muito levado em conta, assim, né? O peso do produto em si, né?
né? O produto final, quanto ele pesa, né? E aí essa competitividade vai acontecer, sim, facilmente. Entendi. Mas não nada de assim, de atritos, né? São coisas saudáveis, vai ter, Sim, mas não tem assim, uma questão eu trabalho muito numa de- coisa, você trabalha em outra, é um projeto desse, é um Mas e projeto desse. troca essas informações? Tem essa troca? Não muito, é cada um no seu, Cada um no cada um na seu, sua cada caixinha um no seu, mesmo. mas É. sempre dá para saber, né? Porque tem uma série de coisas envolvidas, né? Laboratório, próprio time de marketing. Então, assim, você sabe quando está acontecendo coisas, né, em clientes que têm peso muito alto, porque todo mundo se volta para o olhar para aquele projeto. E quando vocês saem ali do trabalho de vocês e daí vocês vão um fim de semana que não estão trabalhando, né? Porque às vezes a gente fim de semana também está trabalhando. Sim. E vai num mercado, ou vai em um salão de beleza, ou alguma coisa, uma festa. Vocês ficam mesmo assim o tempo todo avaliando, ou vocês conseguem desligar? Não. Quando eu vou no mercado, eu acho que eu gasto uns 30 minutos a mais, porque eu fico de prateleira em prateleira cheirando alguma coisa. A mesma coisa quando entro em alguma loja de perfumaria, fico lá um tempão cheirando, analisando, vendo o que tá surgindo de novo, o que é tendência. Então, Você fica sempre com esse sempre olhar, com esse tá, olhar. tá sempre ligado Sim, nisso. sempre ligado. E você vai num evento, numa festa assim, com com gente com os perfumes bem Opulentos. opulentos. Como que é isso para você? Porque assim, o perfumista tem uma sensibilidade, né? E como que você faz para poder fechar um narizinho que fica como que você faz? Não tem muito uma solução, né? Você Não dá sempre para tá ali colocar um foninho de ouvido. não tem como. Você tá sendo bombardeado por todos os tipos todos os tipos de cheiro o tempo todo. Mas você acaba amenizando isso, né? Você acaba não dando tanta importância naquele momento porque você não tá trabalhando. Então você sente, às vezes você faz, nossa, Me me incomodou, não incomodou, gostei. deixa eu mudar de lado. Mas a gente acaba dando uma desligada para que a gente não também fique muito nessa questão de estar pensando em trabalho ali a todo momento, né? Então é um momento de lazer, a gente dá meio que uma E você desligada. cutuca os amigos e fala assim, diminui um pouco, deixa eu te ensinar um pouquinho você. Sim. Você é um amigo do bem, assim, Sou. que vai. Fala, amigo, não dá pra usar esse perfume nessa ocasião, né? Vamos trocar, vamos... Mas sempre com um jeitinho, com cuidado. E o bom é que meus amigos sabem que eu trabalho nessa área, então eles Já já vem perguntam. pedindo. Então eles já vêm perguntando. Que era a que minha perfume eu próxima vou- pergunta para você, que é assim, imagine quando você chega, está numa roda de conversa, o que você faz? Trabalho no mercado financeiro, trabalho na biblioteca, trabalho na farmácia, sou médico, não sei o quê, sou perfumista. Os olhares voltam todos para você e falam assim, eu uso perfume. Acontece muito aqui. Acontece a gente chegar e falar, me cheira aqui, qual é o perfume que eu tô usando hoje? Acontece muito, gente. É incrível. Parece que você falou que você trabalha com perfumaria, a pessoa tem que Me cheira cheirar aqui. e dizer qual é o perfume. E acontece muito isso. Uma coisa interessante que aconteceu no ano passado, eu fui para os Estados Unidos passar uma temporada lá, e a minha amiga pediu consultoria no perfume. E aí eu escolhi um perfume para o marido dela. Umas 3 semanas depois ela me ligou e disse, meu filho, eu não sei porque você escolheu esse perfume. Todas as mulheres agora estão falando do meu marido no metrô. Não sei por que você fez isso. Aí eu, tá vendo? Escolhi Casou certo, bastante, né? escolhi certo. Porque isso é escolher o perfume para a pessoa certa também. É interessante. E você, Fabi, por exemplo, se você vai num mercado para comprar os produtos, assim, você vai direto naqueles que você já conhece, ou que já é cliente seu, assim, ou você vai testando outras? Como que é? Você também perde tempo, assim, no mercado? Perde tempo não, né? Estuda no mercado? De final de semana Você consegue dou uma desligar? desligada. Eu dou uma desligada. Ai, que maravilha. E eu vou no mercado, eu compro geralmente, eu sou fiel às marcas, né? Então, eu experimento em alguns momentos outras marcas, mas eu acabo ficando aquelas a qual eu sou fiel, por conta até de resultados mesmo, né? Mas eu não tenho o hábito de ficar abrindo Nessa tudo, ligada. indo todas as gôndolas. Eu faço isso durante a semana no trabalho, mas de final de semana não. Você consegue dar uma relaxada mesmo. Dou. E daí nessa roda de conversa, assim, também as pessoas imaginam que
devam te perguntar um monte Pergunta também. sobre o que é, como que é, aquela Sim, coisa, né, de sim. onde vive, o que come, Sim, onde sim. E aí mora, eu tento por falar quê. o menos possível. Assim, eu sou muito básica para falar, ai, não, eu sou vendedora mesmo. Do quê? Não, de fragrância. Ah, é, pronto. Não fico dando muito, Muito pano pra muito manga. briefing, não. É, Mas o engraçado é quando a gente vai para as lojas, né, de perfume para cheirar, e aí sim você vai com aquele cunho de trabalho mesmo para avaliar, para ver o que está acontecendo, para ver, né, novidades, o que que as marcas estão trazendo. E aí o pessoal vem com aquela ideia do café. Nossa, você já cheirou 10 perfumes, cheira o café. E aí eu falo, ai, não precisa do café cheira ou não agora. cheira? Aí eu falo, ai, não precisa do café agora. Porque na verdade a gente sabe que o Sabe café que não não vai nos vai. ajudar. E aí fala, nossa, como você consegue, né, cheirar tanta coisa? Aí fala, treino, treino, treino. Mas não fico E você abrindo acha que muito, está não. mudando essa parte da venda do perfume, assim, quem vende, quem está nas lojas para vender, estão mais preparados para Estão, isso? estão. Eu acho que de uns anos para cá as marcas têm se preocupado bastante em treinar realmente, né, os seus colaboradores, a ponto de falar realmente de notas, de fragrância. Então eu já vejo hoje as É de vendedoras ensinar mesmo, de falando, passar uma. falando de pirâmide olfativa, falando o que que é aquele perfume. Então, assim, eu acho que essa é uma preocupação que faz muito sentido, né? Porque hoje o consumidor, ele tem tudo muito fácil, ele tem tudo na palma da mão, então ele pode pesquisar ali outrora o que você está falando, para ver se confere ou não. Então, é uma preocupação que eu acho que é leal, assim, você, poxa, treinei e o colaborador conseguiu traduzir, Traduzir. né? Só quem não traduz é meu esposo, porque ele não cheira nada de nada de nada, para ele tudo é Não, doce e azedo e é amargo. mesmo. É, doce, azedo, amargo. E aí ele cismou, né? Eu com tanto perfume em casa, aquela coisa toda, a gente trabalha com isso. Vou dar um perfume pra ela. Só um caso rapidinho. Ele, Vou dar um perfume pra ela, né? Não sei o que eu dou pra. Vou dar um perfume pra ela. Aí foi olha, lá e pediu ele foi. ajuda da vendedora. Aí falou: não, minha esposa é assim, assada, tal, tal, tal. E aí a vendedora falou: acho que ela vai gostar desse perfume, né? Porque pelo jeito que você tá descrevendo. E ele foi todo feliz pra me presentear. E quando eu abri, eu falei: nossa, é aquele que eu menos gosto, assim, sabe? Eu falei: por que tu Tadinho. comprou? E ele falou: não, mas a vendedora me garantiu que você ia gostar. E eu falei: tá vendo? É conhecer, né? Porque é diferente, né? Doce, amargo, azedo. É. Provavelmente ele chegou lá, ela gosta de muito doce, É, porque era muda, né? o que ele É que ele entendia que consegue era aqueles fazer, né? perfumes. Então são Gente, essas as pessoas que às vezes a gente encontra, né, no formato de cliente, doce, azedo, amargo, e aí você fala: doce azedo uau. amargo. Ah, eu não gosto de muito doce, né? Daí você vai ver a pessoa gosta do doce mesmo, né? Que é de um Ela não floral sabe ou coisa assim, falar, mas não né, a sabe verbalização. Mas eu traduzir. dou uma desligada, assim, acho que é importante, sim. Precisa Só aprender isso. quando chega em casa, ou, né, na minha mãe, por exemplo, ela não sente muito, porque né, ela tem diabetes há muitos anos, então hoje ela não cheira muito, né? E aí eu chego na porta e falo: mãe, tem coisa azeda na geladeira. E ela: como? Aí eu falo: tem. Aí vou lá, fuço todas as coisinhas, tiro. Aí ela: meu Deus do céu. Mas assim, a importância do olfato mesmo, Sim, né? sem Porque a dúvida. gente tá falando assim dessa parte mais romântica dos perfumes e Sim, tudo mais, mas o quanto que o olfato é importante na parte de segurança mesmo, né? total, Sim. Das nossas vidas. E total. vocês têm alguma memória olfativa assim muito guardada assim para vocês que é muito nítida assim? Tem, Eu Rodolfo? tenho bastante. Como eu sou pernambucano, nordestino, a gente lá usa muita lavanda, né? Então a seiva de alfazema é algo que me traz um emocional muito grande, porque eu lembro diretamente da minha avó. Então ele traz esse lado emocional, esse apego, esse carinho de mãe, essa nota mais confortável, né? Então a gente vai vendo que a gente, ao longo da vida, vai se apegando bastante a diversos tipos de cheiros, né? E esse é um cheiro que me marca bastante. Nossa, é incrível como esse deve ser assim um dos perfumes mais vendidos, assim, né? Eu Sim, imagino, porque é incrível como é de gerações para gerações e usado de tantas maneiras, né? E perceber, e ele do mesmo jeito, com a mesma embalagem, né? sim. E ainda vende bastante. Realmente é um case mesmo esse.
E você, Fabi, tem alguma? Tem alguns também. É. E como o Rô, né, traz lá memórias afetivas, né, de infância, de escola, né, então tem muita coisa, assim, que a gente vira e mexe. Eu falo às vezes pra ele, Rô, põe aquele cheiro nostálgico pra mim, que ele já sabe o que Eu que já sei é, o que porque é. eu elegi como nostálgico pra mim. É aquela música que a gente coloca essa música hoje que eu tô meio triste. Sim, e aí ele coloca, eu falo, ai, que delícia. Então, assim, aquece nosso coração. A gente tem muitos, muitos, muitos ingredientes que fazem isso com a nossa memória. E ao longo, né, dos anos a gente vai construindo, né, uma série delas, e seja para momentos bons ou não tão bons, mas a gente tem essa caixinha lá guardadinha, com Ai, que vários cheirinhos. gostoso. E às vezes é importante você abrir ela para cheirar, falar, ai, meu Deus, É. né? Vocês têm algum ritual de perfume, assim, de manhã acordo, passo isso? Ou vocês têm isso, não? Como diariamente eu estou avaliando, eu não uso perfume durante a semana, né? Mas quando é final de semana, eu sempre tenho um perfume para usar ao longo do dia, um perfume para ocasiões especiais, ou um perfume para sair à noite. A E eu sua sempre vou casa é trocando. A perfumada? minha casa é perfumada. Ah. Indo para os Estados Unidos, eu peguei uma mania que o brasileiro ainda não tem, que é ter vela em todos os ambientes da casa. E eu tenho vela em todos os ambientes da casa. Ai, que E delícia. às vezes eu chego à noite e eu saio acendendo várias velas. E Não me muda, importa né? como muda. Muda o clima da casa. A casa fica mais aconchegante, você se sente mais confortável. É aquele momento de prazeroso que você tem de estar em casa. E é muito interessante ver isso, porque a gente traz do mercado americano e vê que faz muito sentido, né? Muito Sim. sentido. É, e tem todos os simbólicos também da vela, né? Que são muito interessantes. Sim, sem E dúvida. você, Fabi? Eu não, eu uso bastante perfume, mas eu uso um até ele acabar. Ah, Eu não fico trocando. Então, se eu gosto daquele determinado, é aquele que eu uso até ele finalizar, Até ele depois eu terminar? mudo para outro e Gente! faço igualmente. Não tenho um monte de inacabados lá. Eu começo e termino. Que Eu começo e termino. E eu máximo! não vai muito de acordo com o meu mood, assim, faz parte do meu ritual, então é banho, Que todos, signo que você todos é, os cheiros, Fabi? né? Sagitário. Todos os cheiros, né, que a gente usa, camadas e camadas, mais e mais, mas o perfume é sempre o mesmo. Que E interessante. não dependendo do mood, se eu tô alegre, se eu tô feliz, geralmente eu acordo muito bem, né? Sagitariano tem isso, eu acordo sempre bem. Verdade. Sou muito good vibes e fico com aquele. Que demais isso. Mas quando me perguntam qual é o seu perfume, eu falo, depende do que você tá sentindo. Porque no meu cabelo tem um cheiro, no meu corpo tem Depende outro, da tem desodorante, combinação. tem creme, tem óleo, tem. O que exatamente você Você tá quer? sentindo? Você quer daqui. E vocês percebem essa tendência da perfumaria, assim, porque hoje eu percebo que tem perfume no batom, tem o perfume em creme, o perfume sólido, o perfume num gel diferenciado, o perfume de cabelo. O perfume está indo cada vez mais realmente para essas ramificações, assim. Como que você percebe isso, Rodolfo? Eu vejo que tudo hoje em dia tem cheiro, né? Tudo, tudo. E é uma miscelânea de cheiro que a gente vai colocando no nosso dia a dia que eu acho que as pessoas estão ficando sem uma identidade olfativa. Porque você vai misturando muita coisa. É hidratante, é produto pro cabelo, é perfume capilar, é o perfume. São muitas camadas que você vai tendo, você acaba perdendo ali sua identidade olfativa. Não é mais só o perfume que você usa, né? É toda essa miscelânea, toda essa conjuntura. E realmente tudo hoje está ganhando cheiro, né? Tudo hoje está ficando mais perfumado, como a Fabi estava falando lá no início. Tudo tem que performar muito bem, tem que cheirar muito bem. O brasileiro ama cheiros, o brasileiro ama perfume, né? Então a gente vê cada vez mais as coisas ganhando um olfativo diferente. Imagino. Mas os formatos estão mudando também, né? Sim. E tem embalagem para todo mundo, né? O que você busca, se é gel, se é roll-on, se é spray, se é de cabelo. Tem para tudo, todos os gostos hoje, né? Se você não tem bolso, você pode levar um pocket num pequenininho que não vai te atrapalhar, você põe ao longo do dia. Então tem vários e vários formatos, né? E eu acho que isso não para, Não assim. para, cada É uma vez tendência é diferente. que sempre vem para ficar, né? E eu tenho uma Hoje tá falando percepção. muito de bastão, né? De gel Produto mesmo, sólido formato também. gel. E eu tenho uma percepção também que antes existiam
mais pessoas que tinham só um perfume. Sim, Você falou, mas assim, que era o perfume da vida toda. sim. E hoje em dia é difícil encontrar essas pessoas que, eu só uso um perfume, não troco de perfume, né? É bem É difícil. isso, vocês têm percebido isso Total mesmo? difícil. Total. Interessante. Eu acho que é por conta disso mesmo. Eu vou e acabo, mas a maioria tem milhares de inacabados, né? E não só de perfumes, de outros tipos de produtos também. Então você vê cada vez mais os espaços menos reduzidos, porque você vai no banheiro, tem 5 tipos de shampoo, tem, né, um monte de creme, tem 3, 4 sabonetes ali para uma casa de 2 pessoas. Então, assim, mudou, é comportamento do consumidor. E eu acho que também é legal isso, porque abre oportunidade para os consumidores olharem para as outras marcas, né? E o que nos deu isso, acho que foi muito da pandemia, porque todo mundo na prática teve um pouquinho mais de tempo de ter esse olhar, de comprar coisas que ele não tinha muito tempo de ver e falar, não, agora dá para experimentar, então eu vou comprar, né, mais coisas, tal. E já que é pela internet, então Tinha um outro abre. ritual, né? Comprar pela internet. Nossa, como vai? Será que vai chegar? Estamos na pandemia, né? O que vai acontecer? E assim, né? Eu tiro até pela casa mesmo. Tem um montão de coisas lá que não de uso meu, mas tem um monte, assim. Eu falo, gente, é espalhado para tudo que é canto aqui, né? É isso Mas é mesmo. mudança de comportamento mesmo, né? Sobretudo até dos mais jovens, né? Que estão realmente com esse âmbito de experimentação e que estão Nossa, eu com percebo que uma os cesta jovens. grande, que tem dinheiro, né? Que tem a monetização para poder comprar seus próprios produtos. Então, assim, isso acho que muda bastante de lá de trás, né? Que tinha, às vezes, uma lavanda num formato grande e todo mundo usava a mesma coisa da casa. Eu cheguei a pegar isso na minha família, né? Família grande. Era o A perfume minha para mãe todo comprava mundo. um e todo mundo usava a mesma coisa, minha gente. E os filhinhos cheiravam tudo igual, né? Então, tudo certo. Agora não, cada um tem o seu. Cada um com a sua Cada um personalidade. com o seu cheirinho. E falando em personalidade, a gente está aqui hoje com um público, com um auditório assim, bem gostoso, e estamos com o Orfeu Cairoli. E aí, Orfeu, alguma pergunta para essa duplinha aqui? Você vai me dar essa oportunidade? Nossa, que honra. Bom, primeiro que eu estou feliz porque somos da mesma área, né? E a gente se dá tão bem, isso para mim é incrível, né? Sim. Posso fazer uma pergunta para cada um? Por favor. Posso? Bom, vocês sabem que eu estou há mais de 15 anos na transmissão de conhecimentos da perfumaria. Sim, Né? Ou sim. seja, eu adoro essa área Sim. acadêmica. E o que eu tenho percebido é que as coisas têm mudado muito, Sim. né? De 15 anos para cá, eu tenho que reformular todo o programa dos cursos que a gente trabalha. Olha só. Tá? E aí, eu queria te perguntar, Fabi, Claro. eu tenho a impressão que os briefings estão mudando muito. Sim. Antigamente era uma coisa mais psicográfica, assim, mercadológica, né? Sexo feminino, idade de 15 a 25 e tal. Hoje não, hoje as pessoas falam, eu queria alguma coisa que mexesse com o meu bem-estar e tal. Sim. Você tem notado isso? E Sim. o que você podia trazer para nós dessa experiência? Aí depois eu pergunto para o Ah, sim, Orfeu, sim, tem mudado bastante. A gente percebe, né, já o recebimento de briefings muito bem elaborados. E aí eu ouso até dizer que em alguns momentos eu percebo que tem ajuda de uma tecnologia por trás, porque eu falo, gente, não é muito comum a gente receber determinados briefings, né? Muito embora as pessoas têm total conhecimento, e hoje a gente está falando de pessoas que têm esse conhecimento, mas tem coisas que eu falo, gente, não tem como trazer isso para a perfumaria se não foi uma criação de IA, por exemplo, né? Então, tem mudado bastante. Aliás, E desculpa. não, imagina, quando ele tem toda essa robustez, né? A gente tem um sistema que coloca tudo, né, bonitinho, um sistema tal. Mas quando a gente vai falar com o perfumista, eu falo, eu vou te mandar também o briefing para você também ter o mesmo entendimento do que eu, porque é tamanha, assim, elaboração, sabe? Então, mudou Que legal, bastante. que legal, Mudou. que legal. Então, aí eu ia perguntar para o Rodolfo justamente isso, quer dizer, nesse nosso mundo, né, como é que a inteligência artificial está impactando o seu trabalho, se a gente pode considerar que está mudando e há uma perspectiva de muita mudança
lá para frente? São perguntas que me fazem constantemente. Né? Não, a inteligência artificial ela vem para ajudar bastante a gente, né? A gente já começa a fazer alguns testes de simulação, o que é que essa inteligência artificial pode nos propor, né? De formulações básicas, de formulações mais criativas. Então, acho que a inteligência artificial ela vai trazer bastante esse conhecimento, né? Um conhecimento mais instantâneo, onde a gente vai ter mais informações ali de forma imediata, né? Então ele vai trazer bastante fomentação de novas moléculas. A gente vai caminhar para um lado onde a própria inteligência artificial ela vai criar fragrância, né? A gente vai trazer ali depois só o arredondamento, trazer um ajuste mais técnico, mas a gente vai caminhar bastante para isso. E eu espero que esse seja um momento que traga bastante tecnologia, que traga bastante inovação para a gente também, sem, claro, a gente perder nossa funcionalidade nesse processo. Sim, Mas acho que, como você está dizendo, o que eu posso transmitir para os alunos, né, de um modo geral, é que o perfil dos profissionais da nossa área está mudando e ainda poderá mudar um pouco mais, tanto o perfumista como o avaliador. sim, sem dúvida, Orfeu. Legal. Sim, a Então, tendência temos um mundo novo aí. a tendência é mudar e a gente tentar Sim, ali, os né? desafios. Esses são acompanhar um pouco, né? Eu acho que a inteligência artificial vai realmente dar um passo grande para isso, né? Dadas as devidas proporções também, porque é você que vai alimentar em muitos momentos, né? Essa fomentação. certeza. Então, esse resultado vai vir da sua, né? De Fico como vendo que- você vai monitorar isso, É. né? Muito obrigado. Obrigada, Obrigado, Orfeu. Orfeu. Prazer. A inteligência artificial, eu me pego muito pensando assim de como que era a primeira vez que escreveram um livro, né? Porque também acho que, dadas as proporções, mas assim, a pessoa quando recebeu lá atrás um livro, falou, pronto, e agora? O conhecimento agora tá assim, né? Não é? Mas então, Sim. a gente já passou por esse medo lá atrás e Sim, sem dúvida. tá tudo certo, né? E hoje não cabe mais a gente falar na minha época, É. né, Orfeu? Na minha época. Ai, meu Deus do céu. Quando eu falo isso, a minha filha quer morrer. Ela pode parar, mãe. Sai disso, Vou parar, tá exato. todo mundo igual. Não tem mais na minha época, não. Né? Com certeza. Gente, que delícia de bate-papo, super obrigada, gostoso. Obrigada por vocês compartilharem conhecimento, a história de vida de vocês. Me fala, Fabi, se as pessoas quiserem seguir você, por onde que te acham? Se tem Instagram? Não tem Eu Instagram? não tenho Facebook, só eu, né? Sou da... Na sua época, turma. não. Eu sou da Na turma sua menos época não um. existia. Mas é Fabiana Romualdo no Facebook. Eu não tenho Instagram. No TikTok também é Fabiana Romualdo. E é isso, foi uma delícia, assim, o nosso bate-papo. Que delícia, obrigada. E você, Rodolfo, onde que as pessoas te acham? As pessoas podem me encontrar no Instagram lá, eu, Rodolfo Melo. O Twitter é o mesmo arroba, então a gente consegue estar fazendo uma troca ali diariamente pela essa rede social. Queria agradecer pelo convite, agradecer pelo papo, agradeço. agradecer por esse final de tarde maravilhoso. Que delícia, obrigada. Muito bom. Pessoal, e para vocês que estão ouvindo ou assistindo esse nosso podcast, sigam a gente no Papo de Perfumaria. Tragam perguntas, tragam sugestões de novos entrevistados. E se quiserem também fazer perguntas para o Rodolfo e para a Fabi através da gente também, serão super bem-vindos. Obrigada.